Entendeu, amados? Então esse é um tema que tem sido polêmico. E uma das tendências deste movimento chamado batalha espiritual, uma das tendências é querer colocar a obra de Cristo, uma complementação feita por esses que dizem que são ou que querem ser peritos em maldições, maldição hereditária. E o que acontece? O que é ensinado aí, é ensinada claramente a necessidade de se quebrar as maldições hereditárias e de se anular compromissos que ficaram pendentes com o diabo, mesmo após a pessoa ter sido convertida, transformada pelo poder de Jesus Cristo. Então parece que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não foi suficiente. E o que eles tentam ensinar? Eles ensinam, mostram que herdamos as maldições que acompanharam nossos pais, nossos antepassados, por causa dos pecados dos meus pais, dos meus avós e pactos demoníacos. E que precisamos então, depois desses pactos, anular essas maldições. E daqui a pouco nós vamos ver então que eles utilizam Êxodo, Ezequiel. E geralmente o texto usado para defender este ponto, principalmente, é aqui Êxodo capítulo 20, versículo 5, em que diz que Deus ameaça visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que o aborrecem. E você que é povo de Deus, você que é líder, tem que ter cuidado. E outra coisa, esta teologia, esta heresia teológica, tem muitos adeptos. E essa pregação de maldição hereditária, as pessoas querem ouvir, porque há no ser humano, sabe? Há em cada ser humano, em cada um de nós, esse interesse. Mas eu quero dizer para você, amado, escute. Você precisa despertar, querido. E isso é um equívoco. Essa teoria teológica nefanda, que tem enganado, que tem trazido, inclusive, o medo, o pavor a muitos no arraial do povo de Deus, na comunidade dos santos. Então, ensinar que Deus faz cair sobre os filhos as consequências dos pecados dos pais, a Escritura nos diz, igualmente, que se um filho de pai idólatra e adúltero vi as obras más de seu pai, temer a Deus e andar em seus caminhos, nada do que o pai fez virá a cair sobre ele. É o que a palavra de Deus diz. A conversão e o arrependimento de cada pessoa quebram na existência das pessoas a maldição hereditária. Um efeito somente possível por causa da obra de Cristo. Este foi o ponto enfatizado pelo profeta Ezequiel em sua pregação ao povo de Israel na época. Quando nós lemos então Ezequiel 18, a nação de Israel havia sido levada em cativeiro para a Babilônia. E os judeus cativos se queixavam de Deus dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, nossos pais pecaram e nós é que sofremos as consequências. Eles pensavam assim, eles acreditavam assim. E como hoje continuam os pregadores da maldição hereditária, eles repetem tudo isso. Então eles aqui estavam transferindo para seus pais a responsabilidade pelo castigo divino que lhes sobreveio, que foi o desterro para a terra dos caldeus. Este é o contexto do texto. Achavam que era injusto que estivessem pagando pelo pecado de idolatria de seus pais.
usava um provérbio da época, que nos nossos dias seria mais ou menos assim: nossos pais comeram feijoada, mas nós é que tivemos a dor de barriga. Nossos pais comeram pimenta, mas nós é que estamos sentindo gastrite, azia. Entende? Nossos pais comeram churrasco, gordura demais, carne gordurosa. E nós agora que estamos infartando. É mais ou menos assim. Através do profeta Ezequiel, Deus os repreendeu, afirmando que a responsabilidade moral é pessoal e individual diante dele. Entende, meus irmãos? Olha a sua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 18, nesse texto que nós lemos. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. E que pela conversão e por uma vida reta, o indivíduo está livre da maldição dos pecados de seus antepassados. Esta passagem é muito importante, pois nos mostra de que maneira o próprio Deus interpreta. O significado de Êxodo capítulo 20, versículo 5, ou seja, o segundo mandamento prevê a visitação do juízo divino sobre os descendentes de homens ímpios, descendentes estes que aborrecem a Deus como seus pais. Várias passagens no próprio Pentateuco deixam claro que a retribuição divina sobre os filhos dos que aborrecem a Deus é descontinuada a partir do momento em que estes filhos se arrependem de seus próprios pecados e os confessam a Deus, confessando igualmente os pecados de seus pais, como Levítico capítulo 26 fala. Aí é o que eu sempre, quando me convidam para falar sobre esse assunto, se existe a maldição hereditária, por que não existe a bênção hereditária? E sendo que nós vemos aí quantos filhos de crentes desviados morreram no pecado, foram para o inferno. Quantos filhos de pastores que desviaram estão aí no pecado. Mas cadê a bênção hereditária? Não existe a maldição hereditária? Por que não existe a bênção hereditária? Isso significa, meu irmão, que decisão é pessoal. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe, peixinho é. Tartaruguinha é. Mas não vale para crente. Cada decisão, a decisão de se entregar a Deus e de arrepender dos seus pecados é de cada um. Meu pai foi um homem que morreu, inclusive, meu pai, Salvador Novaes da Silva, foi um homem que bebeu muito novo, morreu com 40 anos de idade. A minha mãe ficou viúva, pensa bem, com 39 anos de idade, minha mãe gerou 16 filhos. Eu tive 15 irmãos do mesmo pai da minha mãe. Meu pai morreu com 40 anos. Um dia eu estava pregando, um irmão falou assim: pastor Eugênio, naquela época não tinha televisão não? Tinha não. Tinha televisão não. 16 filhos. Agora meu pai bebeu muito. Meu pai teve lá a vida dele. Inclusive eu tenho, parece que são mais 3 irmãos, ou 4. Conhecemos já 2 agora, que meu pai deixou. Teve um caso extraconjugal. Agora, eu vou carregar as mazelas dele? Há 33 anos, o Espírito Santo de Deus me regenerou, me transformou. Agora eu vou pagar pecado do meu pai? E agora, quando eu tenho alguma angústia, algum problema, olha, pastor Eugênio, é porque tem alguma maldição hereditária. Seu pai fez um pacto com um capeta no passado, o problema foi dele. Eu tenho experiência com Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura, as coisas velhas se passaram. Entende, meu irmão? Mas eu volto a dizer, o povinho sem cultura bíblica é esse povinho evangélico. Tá apelando? O povinho sem cultura bíblica gosta de ser enganado. É o que diz aqui em Oséias: o meu povo perece, erra, fica aí com a cabeça cheia de confusão,
fica aí com tanto nó nos psiquismos. Por quê? Porque tu, sacerdote, pastor, apóstolo, bispo, não instrui o povo. E quando instrui com doutrinas supersticiosas, levando o povo ao cativeiro, desviando o povo dos princípios da cruz, do evangelho. Entende? Eu volto a perguntar para você, meu irmão. Será que tem gente que está me ouvindo que crê ainda em maldição hereditária? Mas escute, esta doutrina... mas olha para você ver, pastor Gino, aquele pastor famoso prega, aquela igreja lá que tem 100 mil membros prega, e eu conheço que eles pregam. Eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus, mas tem gente que está me ouvindo que crê na maldição hereditária. Porque essa maldição hereditária, sabia que é da Ibope? O povo gosta, sabe, do suntuoso. O povo gosta, sabe, daquilo que dá medo a eles. Gosta. Na verdade, o povo nosso evangélico está sem cultura teológica. Ô povinho sem cultura teológica. Então aqui nós encontramos em Números capítulo 14, nós vimos aqui claramente como a misericórdia e a longanimidade de Deus atuam em conjunto com sua justa ira contra os rebeldes e pecadores. Após a revolta do povo de Israel contra Deus, inflamados pelo relato desanimador dos 10 espias incrédulos, o Senhor Deus condenou aquela geração incrédula a perecer no deserto. Seus filhos haveriam de levar sobre si as infidelidades de seus pais até que esses morressem. Após o que? Os filhos entrariam na terra. Agora, aplicando aos nossos dias, fica evidente que o crente verdadeiro já rompeu com seu passado e com as implicações espirituais dos pecados dos seus antepassados, quando, arrependido, quebrantado aos pés da cruz, veio a Cristo em fé e tudo foi jogado por terra. Entende, gente? Então nós precisamos de depreender isso. Nós precisamos de entender que não existe maldição hereditária. Os discípulos de Cristo, os crentes, precisam ser corrigidos deste erro. Numa certa ocasião, encontraram um jovem cego de nascença e questionaram os discípulos: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Está aqui em João capítulo 9. Eles perguntaram. Eles tinham na cabeça isso. Se ele está assim, olha, deve ser o pai que pecou. Deve ser um pecado que ele cometeu. A redundante resposta de Jesus fechou o assunto ao dizer que nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Os males físicos e temporais são instrumentos da providência de Deus para que a sua glória se manifeste no meio do seu povo escolhido e assim a sua vontade se torne conhecida. Quem pecou? Jesus. Foi ele? Foi os pais? Meus irmãos, é tão forte isso. Nós vimos na televisão, na rádio, o povo falando de encosto, de maldição, de encosto, que o povo hoje já está natural, o povo até falar, tão ímpio. Será que eu não estou com encosto, não? Tem até crente, amor, eu estava vendo aqui, está tudo dando errado para mim, será que não é encosto, não? Você já pensou Paulo? Paulo que foi levado para ser preso lá para Roma, e em alto mar, o navio afunda, e depois ele foi para uma ilha, chegou na ilha, mais de 200 que estavam naquele navio. Agora sabe o que acontece? Uma víbora foi picar logo Paulo. Sabe a pessoa, Paulo falando assim, gente, parece que eu estou com encosto. Parece que eu estou com a maldição hereditária. Foi aqueles negócios que eu fiz. Eu consenti com a morte de Estevão. Eu estou pagando o que eu fiz com Estevão. Acabamos pregando a lei do espiritismo, lei do karma, causa e efeito, não é assim? É, meus irmãos. Quem pecou?
Quem pecou, Jesus? Foi ele ou foi os pais? Será que Paulo não pecou, não? A víbora mordeu ele, ei, azarado. Ei, azarado. E sabe o que ele diz? Jesus não foi ele e nem foi seus pais, mas foi para que manifeste a glória de Deus. Entende? Algumas coisas muitas vezes nos acontecem, irmãos. Algumas situações difíceis. E Deus usa disso para poder nos moldar. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas, quais são todas as coisas? Uma privação, uma provação, uma luta. Esses dias o sinal abriu aqui perto do batalhão para mim passar. E aí quando o sinal verde abriu, eu passei. Veio um motoqueiro numa bis e bateu do meu lado. O cara caiu lá, ainda mesmo que eu freiei o carro. E eu até não passei, eu não passei no teste de Deus, porque eu fui primeiramente ver se meu carro tinha quebrado, o tanto que quebrou. E o teste de Deus era, será que eu ia olhar primeiramente o rapaz? O rapaz estava caído no chão, aí levantou, e eu acho que ele estava meio um pouco cheio de alguma coisa, de alguma droga, sei lá. Ele caiu, pegou a bis, meu carro quebrou o farol. E aí, de repente, quando eu fui ver alguma coisa, chamar para poder fazer, porque o carro tem seguro, ele ligou a moto, a bis, mas eu decorei a placa. Já pensou? Ó, pastor Eugênio, o senhor está pagando, hein? E pelo contrário, quando eu vi aquilo, primeiro que eu aprendi o seguinte, que eu não passei no teste do amor, não passei. Como é que eu bato o carro, um homem de Deus, e ao invés de eu ir ver o rapaz que caiu no chão, ainda que ele estava errado, eu fui direto ver o meu carro. Eu fui para casa angustiado. Mandei alguém da Polícia Civil investigar a placa, investigou. A pessoa foi lá. E eu falei assim, nem quero pleitear desse rapaz nada. Eu não passei no teste de Deus, não passei. Cooperou para o meu bem, para me reconhecer que eu não estou bom, não. Entendeu? Eu aprendi com aquela batida agora semana passada, sábado passado, que eu não estou bom, não passei no teste de Deus. E eu aprendi outra coisa, que aqui em Montes Claros, não sei se você sabe, Montes Claros, para nós só aqui, gente, não fala com ninguém não, né? Não fala com ninguém não, Montes Claros é uma Índia. É uma Índia zona. Já viu na Índia como é que é aquele povo, aquela bagunça todinha? Aqui em Montes Claros. Aqui tem mais moto do que gente, sabia? Brincadeira, né? Então eu aprendi outra coisa. A batida do carro que eu tive cooperou. Além de eu ver que eu não passei no teste do amor, eu também comecei a pensar, e você precisa pensar, se sinal abrir verde aqui em Montes Claros, não entre, espera pelo menos uns 6, 8 segundos. Outra coisa, rua com direito não existe direito para ninguém. Então estou aprendendo isso. Todas as coisas cooperam para o bem. Quando os verdadeiros crentes caem em pecado, escute, mesmo pecados graves e escandalosos, eles não são abandonados por Deus. Deus nunca desiste de nós. Como um pai restaura os seus filhos, os disciplina, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina, é para a disciplina. É o que a Bíblia diz em Hebreus, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Entende? Não existe, meus irmãos, maldição hereditária. Eu acredito em maldições de criações, entendeu? De criação. Se eu todo dia falo pro meu filho, você não consegue, você é derrotado e tal, e se ele colocar aquilo na cabeça, ele vai ser mesmo. Entende? Muito do que nós fazemos com nossos filhos, porque nós aprendemos com nossos pais em termos de criação. Agora, crer nessa maldição hereditária aí, isso é heresia, meu irmão. É um evangelho. É outro evangelho, conforme diz o apóstolo Paulo para os Gálatas, que estavam desviando do evangelho da graça. E a maldição hereditária é fazer você desviar também do evangelho da graça, do amor, da graça que vem sobre você. E ainda que venha alguém anunciar um evangelho além do que está posto, seja maldito, amaldiçoado. E esses pregadores de maldição hereditária
você tem que declarar para eles: você é um anátema. Você é um anátema. O apóstolo Paulo afirma esta mesma verdade, dizendo que quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Por isso que Ele nos trata, Ele nos corrige como Pai, para nosso bem. Então, se você está aí passando alguma privação, alguma provação, minha irmã, e alguém está dizendo que é porque você está pagando alguma coisa, isso é mentira. Alguém está dizendo: olha, quem sabe que seu pai pecou, você está colhendo que seu pai pecou, você está colhendo o que você fez. É assim, é? A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É possível cair em pecado nós como povo de Deus? Sim. Mas é impossível cair da graça de Deus. O teólogo inglês J. Packer, ele declara que às vezes os regenerados apostatam e caem em grave pecado. Mas nisto, eles agem fora de seu caráter, violentam sua própria nova natureza e fazem-se profundamente miseráveis, até que finalmente buscam e encontram sua restauração à vida de retidão. E ao rever sua falta, ela lhes parece ter sido loucura. O pecado deve ser corrigido quando nós erramos. Reconhecer o nosso erro. Então, como individualmente pecamos, também somos chamados ao arrependimento. Não posso me arrepender por outra pessoa. Entretanto, devo interceder por ela. Se ela estiver viva, se ela continua viva, eu devo interceder pelo meu irmão que caiu, pelo meu irmão que fraquejou. Não é possível pedir perdão pelos pecados dos meus filhos, das minhas filhas, nem irmãos, pais, avós ou qualquer outro antepassado. Pecado é confessado e somente é perdoado pessoalmente. Não é fazer igual antigamente fazia lá na Igreja Católica Apostólica Romana, na venda das indulgências. As pessoas compravam a salvação e tinha também a super indulgência, que era, na verdade, confessar, pagar para as almas que estavam no purgatório, e era chamada superindulgência. Não existe indulgência, superindulgência, somos salvos pela graça. E quando você peca, meu irmão, é você pedir perdão pelos seus pecados. E tem aí um tanto de crentes pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados. A Bíblia diz que as bênçãos da aliança, as bênçãos, acompanharão os nossos filhos, pois eles são filhos da promessa. As bênçãos. Contudo, é preciso que ele aceite esse pacto e ande na presença de Deus. Porque senão, eu não posso, senão eu vou cair no mesmo erro da maldição hereditária. Teria de existir a bênção hereditária. Sim, eu concordo que existem filhos que têm sido abençoados materialmente, têm tido livramento pela honra da fé de seus pais. Mas mesmo assim, a decisão é pessoal. Se você é filho, meu irmão, filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Jesus do amor, Jesus te deu amor, dá amor, mantém essa aliança contigo. É o que a Bíblia diz, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus não ensina que os nossos pecados serão cobrados dos nossos descendentes. Deus haveria de puni-los por uma irresponsabilidade nossa? A doutrina, então, da maldição hereditária nega tanto a suficiência de Cristo em perdoar graciosamente os nossos pecados, como a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Entende? É preciso você despertar quanto a isso. Não existe maldição hereditária. Não existe. Olha, os que defendem a maldição hereditária, ou maldição de família, ou pecado de geração, agora surgiu, vocês não acreditam, agora surgiu até o DNA da iniquidade. E eles baseiam nos textos aqui, de Êxodo, Números, o DNA, meus irmãos, da iniquidade. Tá brincando, gente? Então escute. É preciso fazermos uma avaliação hermenêutica dos versículos e de seus contextos. E olha, os textos de Êxodo, Deuteronômio,
números que eles usam. Deus declara a sua misericórdia e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O nosso Deus não mudou. A misericórdia de Deus do Novo Testamento é a mesma do Antigo. Havendo arrependimento no coração do homem, Deus libera o perdão. Liberando o perdão, tudo está cancelado. E sempre foi assim. Agora veja, na progressão da revelação sobre este assunto, a hermenêutica diacrônica, veja bem, a primeira, aqui, as duas questões nestes textos que eu acabei de lhes dizer, a primeira é o fato do decreto de Deus estar diretamente e especificamente ligado na iniquidade da idolatria. O segundo é a descrição precisa daqueles que me odeiam. Certamente o povo de Deus do tempo da Torá não compreendeu estes adendos de Deus ao decreto e para resolver este problema de entendimento, ele esclarece o assunto, revelando a interpretação aqui em Deuteronômio 24:16. Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Então, o livro de Deuteronômio não é apenas a repetição da lei, como muitos afirmam. Este livro cuida de interpretar os 4 primeiros livros da Torá com mais exatidão. É o próprio Deus lançando luz na revelação, porque Deus escreveria outro livro repetindo as mesmas coisas. Deuteronômio é o intérprete da Torá. O texto é claro, é direto, é esclarecedor. No entanto, o povo daquela época ainda não havia absorvido o entendimento da revelação que já progrediu. Entendeu? Agora veja bem, essa questão de DNA, que eu estou falando agora sobre o DNA, porque agora eles resolveram falar, esses defensores da maldição hereditária, pregam agora, e surgiu agora o DNA da iniquidade, baseados, como eu disse, em Êxodo, Números, Deuteronômio. Eles pegam um tanto de texto. Então veja, meus irmãos, muitas vezes o pai tem um problema e o filho geneticamente também o herda. Aí pronto, a conclusão do desfecho, o que os pregadores da maldição hereditária dizem? Isso é maldição hereditária. Escuta, meus irmãos, pelo amor do Senhor, povo de Deus, problemas genéticos não são maldições. A impropriedade teológica desses exegéticos descolore a hermenêutica, fere a exegese e leva ao tropeço os pequeninos. Quer dizer, um problema hereditário é uma maldição hereditária? Não. É uma maldição de um mal? Sim, como todos os outros. Mas o que eles dizem? Que o DNA é amaldiçoado. Olha onde nós vamos parar, gente. Olha onde nós iremos parar. Escute. Cristo levou sobre si as maldições. O homem com Cristo está liberto e não há mais condenação sobre ele. As coisas antes de Cristo ficaram para trás. O tempo da ignorância foi perdoado. Nada poderá separar o homem do amor de Deus. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Certamente maior é aquele que está em nós e nele podemos tudo. Devemos estar preparados para dar razão da nossa fé, não baseados em fábulas de velhas caducas, mas na santa e bendita palavra de Deus. Será que você já ouviu isso na rádio? Na televisão? Esse pessoal que prega sobre a maldição hereditária já estão repreendendo o DNA. Meu Jesus. Por favor, olha, meus irmãos, avaliem comigo aqui alguns pontos na Bíblia. A Bíblia diz em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ei, Jesus tomou sobre si nossas maldições e carregou nossos pecados. A Bíblia diz em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Escute,
O crente está livre das correntes, das algemas. Agora, existe a pregação das maldições, dizendo: olha, você está pagando os pecados dos antepassados. Ah, por favor, gente. Vamos despertar, povo de Deus. Ô povinho evangélico sem cultura bíblica, sem conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas escute o que eu sempre digo aqui nessa rádio, nesse nosso programa. Você que me ouve nessa conta aqui no YouTube. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ser enganado. Mas você não é qualquer povo. Você é povo de Deus. Você foi comprado. E nós temos aqui a palavra de Deus. Examinai as Escrituras. Conheça a palavra. O meu povo erra porque falta o conhecimento. Por falta de profecia, o meu povo erra. Eu não gosto da palavra profecia. Eu gosto da palavra ensino. Por falta de ensino da palavra do Senhor, o povo erra. A Bíblia fala que se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você está com um problema, minha irmã. E esse pessoal é terrível, irmãos. Eles são terríveis. E eles são da confissão positiva também. Você está com um problema, vem cá que eu vou orar. Aí a pessoa não foi abençoada, no entendimento deles. É porque você está em pecado. É porque nós precisamos fazer uma corrente para quebrar essas maldições. Essa corrente só muito pesada. Os demônios que agiam no seu pai era forte demais. Você vai fazer uma campanha de 21 dias. Viu, minha amiga, minha amiga? Meu amigo, minha amiga, viu? 21 dias. E nós vamos quebrar essa maldição. Epa, Jesus. Cadê a morte de Cristo na cruz do Calvário? Você foi livre e já liberta. E se está acontecendo algum problema na tua vida, gente, é tão terrível que eu estava num lugar e ouvi um herético desse. Estava viajando na estrada, acho que o carro quebrou, estourou o pneu, o carro quase tomba. Aí a gente chegou. Então, meus irmãos, sabe o que aconteceu isso? Foi ele. Foi ele. Então tudo é o capeta. Tudo é o demônio. Tudo. A pessoa não fez uma avaliação no carro se podia viajar. Não é? Meu irmão, as tribulações não sobrevêm. Vamos aprender com a teologia da graça paulina, que ele nos ensina. Todas as coisas cooperam para o bem. Irmã, não existe maldição sobre a tua cabeça não, filha. Cadê o texto do Velho Testamento que sobre a tua tenda não há encantamento, não há maldição? Então essa doutrina diminui e tenta complementar o sacrifício de Cristo. Eu gostaria que você lesse depois o capítulo 10 de Hebreus, para que você entenda. O autor, nesse capítulo, enfatiza o caráter definitivo de Cristo, contrastando com a natureza repetitiva e incompleta do sistema da lei e dos sacrifícios do Antigo Testamento. A redenção que Cristo oferece não precisa de nenhuma repetição ou complementação. Por isso, a rejeição de seu sacrifício é definitiva e imperdoável. A Bíblia diz em Romanos aqui, pela terceira ou quarta vez estou citando. Agora, Romanos 8, 1 e 2. Agora, já nenhuma condenação existe. Já não existe nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou da lei do pecado e da morte. Será que a cruz de Cristo não basta, minha gente? Será que o sacrifício do Logos, do Cordeiro Imaculado, não basta? Será que não basta? O nosso povo está atrás de teorias teológicas supersticiosas, de homens, tiradas lá da lei do passado. João capítulo 5, versículo 24 diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será julgado, mas já passou da vida para a vida. Na comunidade, no arraial dos salvos,
do povo comprado pelo sangue, do povo que já se curvou perante a cruz. Tem sido ensinada essa maldição hereditária, esta heresia. Mas o povo gosta. 1 João 5, 18 e 21 diz: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Meu irmão, tem crente. Pastor Eugênio, ora por mim, porque eu estou sentindo ultimamente assim uma carga de energia. Pastor, não sei não, viu? Eu estou desconfiado que eu tenho ainda alguma dívida com Deus lá no passado, viu, pastor? Eu acho que eu ainda estou aí, sabe? O sangue de Jesus, o sangue foi derramado. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Será que o sangue de Cristo não basta? É preciso ainda o pastor fazer campanha de 21 dias, de 15 dias, de 40 dias. Será que é preciso vocês ir para monte, ficar 21 dias, 40 dias, jejuando, para quebrar maldições? Sendo que Jesus já quebrou na cruz toda maldição, todo pecado, todo escrito de dívida que estava contra você. Ah, pastor Eugênio, mas eu estou desconfiado que meu pai era alcoólatra, meu pai era um homem difícil, e eu acho que eu estou carregando sobre mim esse passado do meu pai. Jesus já carregou por você naquela cruz. Olha o que a Bíblia diz aqui em Colossenses 2:20. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Essa tradução é tremenda. Então por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Por isso que é bom a gente pegar várias traduções. A Bíblia corrigida, a Bíblia linguagem de hoje, a NVI, a Bíblia, são várias traduções. A Bíblia de Genebra, eu tenho umas 13 Bíblias, para que você compreenda. Olha que profundidade isso aqui, Colossenses 2:20. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Os principados e potestades que tentam manietar tua mente. Então por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Meus irmãos, e eu fico vendo de vez em quando esse pessoal, eu estava no lugar, aí uma irmãzinha chegou e sempre me procura essas irmãzinhas. Pastor Eugênio, o senhor me mandou dar uma palavra para o senhor. Pois não, minha irmã. Olha, porque o demônio está muito furioso com o senhor. E foi falando. Eu falei, ô irmã, fala uma coisa aqui. Deus está me usando para falar com a senhora também? Tá, pastor, tá. O demônio também está muito furioso com a senhora. Aí foi chegando, vem cá, vão. O demônio está muito furioso com o senhor. Aí eu abri Pedro que fala assim: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor para tentar o quê? Tragá-lo. Então é isso. Muitas vezes eles querem colocar essa palavra assim, sabe? Palavra forte para você, irmão. Uma mensagem forte. O diabo, viu? O diabo está cirandando a sua casa. Mas tá mesmo, irmão. A minha casa, a sua casa. Mas só que é o seguinte, eu vou ficar apavorado. Pedro fala sobre isso. Sabe o que eu fico fixado, não é? Naquele que parece um leão. Parece um leão. Como leão. Eu fico confiante no leão da tribo de Judá. Jesus, que está ao meu redor. A ele eu confio. Aí a irmãzinha ficou sem graça comigo. Vai pra lá, rapaz. Quer usar essa palavra para poder ganhar honra nas minhas costas? Pensando que eu sou um menino de creche? Mas é isso que eles fazem. Eles vê demônio em tudo. Eles falam que você está amaldiçoado. Fala que você está com encosto. Lá para você ver que você crente está com encosto. Que trem é esse, gente? Se nós temos algum encosto, temos sim. Temos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Qual é o encosto? É o leão da tribo de Judá. Agora o bicho feio, o diabo, ele fica ao derredor. Não estou subestimando o diabo, mas eu quero superestimar.
o leão do tribo de Judá, Jesus, nosso Salvador. Meus olhos estão fixos nele. Queridos, eu volto a repetir para a gente terminar: não existe maldição hereditária. Se existisse maldição hereditária, deveria existir bênção hereditária. E outra coisa, a caminhada cristã é sua pessoal, é minha pessoal, é do teu filho pessoal. Ninguém pode carregar pecado para o outro e nem bênção para o outro. Cada um vai carregar o seu problema, cada um vai carregar a sua bênção. Na verdade, há casos em que famílias de crentes em Jesus, formadas por pessoas dedicadas e sinceras, que sofrem problemas, os mais diversos, em termos de saúde, adversidades financeiras e até de perturbações por parte do maligno. Segundo entendemos, as consequências do pecado de um pai podem passar para os seus descendentes. É isso mesmo, as consequências, ok? Claro, um pai alcoólatra, com sífilis, certamente vai transmitir aos seus filhos as consequências do pecado, mas não o pecado em si. Um pai ou uma mãe aidética passa a enfermidade para o filho no ventre. Esse é um ponto importante. O que se transmite hereditariamente são os efeitos do pecado, e não o pecado. Pois este, segundo a Bíblia, não é hereditário. É de responsabilidade pessoal. A Bíblia diz em Deuteronômio 24:16: os pais não morreram pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Entende? Houve uma época, permita-me dizer aqui, houve uma época aqui no Brasil, esse negócio de bênção e maldição, maldição hereditária, que um pastor saiu pelo Brasil todo aí. Tem um livro dele que se tornou best-seller. Bênção e maldição. E ele falando que não aceitava na família dele pessoa com síndrome de Down. Não aceitava na família dele e começou a colocar paralisia. Olha, que é isso, gente? Quem sou eu, quem é você para falar isso? Entendeu? Nós todos estamos debaixo da égide do pecado. E agora estão orando, determinando quanto ao DNA. Olha para vocês verem, meus irmãos. Essa teoria teológica é tão terrível que ela quer até colocar você no condicionamento de perfeição. Daqui a um dia nós vamos ter o nazismo estando dentro da igreja. Queremos perfeição, né? Perfeição, não pode ter ninguém enfermo. Meus irmãos, são as nossas deficiências, limitações, as nossas problemáticas do dia a dia, que nos leva para perto de Deus, que nos faz crescer. Essa teoria teológica, essa doutrina herética, tem de ser, irmãos, extirpada da nossa comunidade. Isso é covardia, colega. Isso é covardia, líder. Você precisa de estudar a Bíblia, de estudar hermenêutica, exegese. E tem alguns exegegues que interpretam a Bíblia para poder trazer o pavor, o medo. Será, eu quero começar a terminar, será que o Evangelho, será que a morte do nosso Salvador não foi o suficiente? Vemos aí a justiça de Deus não permitindo que os filhos sem culpa herdem as maldades dos pais em termos espirituais, a ponto de morrerem por causa de seus antepassados. A responsabilidade moral e espiritual é individual perante Deus. É o que Ezequiel diz aqui. Eu volto a repetir. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Então, queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, arraial dos santos, filhinhos escolhidos de Deus,
fortes no Senhor, comprados pelo sangue. Povo de Deus que vive debaixo da graça, não da lei, não de mandamento de homens. Povo de Deus que me ouvem neste momento. Escute, não existe maldição hereditária. Vemos que o pecado não passa de pai para filho. O que pode passar são os efeitos genéticos e também a influência moral dos pais sobre os filhos. Estes tendem a seguir os exemplos bons ou mal de seus pais. E você que me ouve, que cria seu filho aí com carinho, com respeito, com amor, certamente você vai colher depois. Ou mesmo você que talvez não teve sabedoria para criar seu filho, Deus é tão maravilhoso que propõe o perdão para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Por isso você que me ouve, filho, que talvez seu pai te bateu muito, te maltratou, abusou de você. Quem sabe você tem ódio daquele tio seu que estuprou você. Era um pedófilo. Quem sabe seu pai que foi pedófilo, que abriu aí crateras na tua alma. Só Deus sabe aí a prisão que você vive, o cárcere que você vive. Mas Ele, o Espírito Santo, quer tocar aí em você, nas suas nevralgias, no mais profundo do seu ser, e dizer para você: perdoe o seu pai, perdoe o seu tio. Você está angustiada, triste, é uma mulher medrosa, um rapaz medroso. Eu quero converter o coração seu ao seu pai. Mas Deus, Ele foi desgraçado, Ele só colocou em mim dor, sofrimento. Mas escute, eu tenho perdão para você e tenho perdão para Ele. Isso é maravilhoso, gente. Eu gosto desse texto do profeta Malaquias, que o Senhor veio converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a nossa geração seja abençoada. Entendeu? Eu gostaria que você, querido irmã, querido irmão, que tem ficado aí aterrorizado com essa doutrina da maldição hereditária, nós não podemos aceitar, gente. Não podemos. Não podemos. Eu não estou negando aqui que existe o inimigo que nos oprime, que quer nos derrotar. Eu não estou isentando aqui que, na verdade, tem essas consequências dos pecados, da questão genética, de muitas vezes nossos filhos nascerem com um problema genético, que é natural. Estamos no mundo em juízo, isso é natural. É uma heresia querer orar por DNA, para repreender as maldições do passado. Isso é loucura, isso é brutalidade. Basta, será que não basta o evangelho da cruz? Será que não basta o evangelho da graça? Será que não basta o evangelho que foi colocado aqui nas páginas das Sagradas Escrituras? Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Augusto Cury. Quando a gente quer muito uma pessoa, a gente se engana. A gente tenta encaixar aquele outro ser humano em posições que nunca foram dele. A gente clama ao universo para um sim em algo que já começou destinado ao não. A gente quer e a gente bate o pé e faz pirraça feito criança para conseguir tudo. Mas um dia a gente percebe que o amor tem que ser uma via de mão dupla.
Amor tem que ser fácil, tem que ser bom, tem que ser complemento, tem que ser ajuda. Amor que é luta é ego. Amor que rebaixa é dor. E então a gente aprende que amor, que não é amor, não encaixa, não orna, não serve. Fique com alguém que não tenha conversa mole, que não te enrole, que não tenha meias palavras, que não dê desculpas, que não bote barreiras no que deveria ser fácil e simples. Fique com alguém que saiba o que quer e que queira agora. Fique com alguém que te assuma, que ande com orgulho ao seu lado, que te apresente aos pais, aos amigos, ao chefe, ao faxineiro da firma, que segure a sua mão ao andar na rua, que não tenha medo de te olhar apaixonadamente na frente dos outros. Fique com alguém que não se importe com os outros. Fique com alguém que não deixe existir zonas nebulosas, que te dê mais certezas do que perguntas, que apresente soluções antes mesmo dos questionamentos aparecerem. Fique com alguém que te seja a solução dos problemas e não a causa. Fique com alguém que não tenha traumas, que não tenha assuntos mal resolvidos, que não saiba que para ser feliz tem que deixar o passado passar. Fique com alguém que só tenha interesse no futuro e que queira esse futuro com você. Fique com alguém que te faça rir, que te mostre que a vida pode ser leve mesmo em momentos duros, difíceis. Que seja o seu refúgio em dias caóticos. Fique com alguém que quando te abraça, o resto do mundo não importa mais. Fique com alguém que te transborde, que te faça sentir que você vai explodir de tanto amor, que te faça sentir a pessoa mais especial do universo. Fique com alguém que dê sentido a todos os clichês apaixonados. Fique com alguém que faça planos, que veja um futuro ao seu lado, que te carregue para onde for, que planeje com você um casamento na praia, uma casa no campo e um labrador no quintal. Fique com alguém que, apesar de saber que consegue viver sem você, escolhe viver com você. Fique com alguém que não se esconda, que não te esconda, que cada palavra seja direta e clara, que não dê brechas para o mal entendido, que faça o que fala e fala o que faça. Fique com alguém que acredite que você é capaz de tudo aquilo que queira. Fique com alguém que você não precise convencer de que você vale a pena, que não tenha dúvidas. Fique com alguém que te olhe da cabeça aos pés e saiba, sem hesitar, que é você e só você. Fique com alguém que te faça olhar para trás e agradecer por não ter dado certo com ninguém antes. Fique com alguém que faça não existir mais ninguém depois. O espetáculo da vida. Que você seja um grande empreendedor. Quando empreender, não tenha medo de falhar. Quando falhar, não tenha receio de chorar. Quando chorar, repense a sua vida, mas não recue. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Encontre um oásis em seu deserto. Os perdedores veem os raios. Os vencedores veem a chuva e a oportunidade de cultivar. Os perdedores paralisam-se diante das perdas e dos fracassos. Os vencedores começam tudo de novo. Saiba que o maior carrasco do ser humano é ele mesmo. Não seja escravo dos seus pensamentos negativos. Liberte-se da pior prisão do mundo, o cárcere da emoção. O destino raramente é inevitável, mas sim uma escolha. Escolha ser um ser humano consciente, livre, inteligente.
Sua vida é mais importante do que todo o ouro do mundo, mais bela que as estrelas, obra-prima do autor da vida. Apesar dos seus defeitos, você não é um número na multidão. Ninguém é igual a você no palco da vida. Você é um ser humano insubstituível. Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível. Augusto Cury. Lição do rato. Certa vez, um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo uma caixa. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos: há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! A galinha: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Por favor, não me incomode. O rato foi até o porco e: há ratoeira na casa! Ratoeira! Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar por você. Mas fique tranquilo, que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca e: há uma ratoeira na casa! O quê? Ratoeira? Por acaso você acha que eu estou em perigo? É claro que não. Então o rato voltou para casa desolado e abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. A esposa do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira não havia pego um rato. A ratoeira havia prendido a cauda de uma cobra venenosa. É isso mesmo, a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. A esposa do fazendeiro voltou para casa, porém com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram para visitá-la. Então, para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral da história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um é problema de todos. Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Pense nisso.